Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E eu lembro a você que, além das nossas redes sociais, nosso programa também está no ar na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo a secretária de Meio Ambiente de São João da Barra, Marcela Toledo, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Marcela. Obrigada, Arnaldo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Marcela, vamos começar falando sobre a mudança no início deste ano, né, na reforma administrativa que a prefeita fez. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos foi dividida, virou Secretaria somente de Meio Ambiente. Você estava à frente da pasta anteriormente e continuou como secretária de Meio Ambiente. O que significa essa mudança para você como secretária? A gente vem lutando muito, né, Arnaldo, para que a gestão ambiental no território ela seja fortalecida, né? Quando a gente fala aí de mudanças climáticas, fala de uma gestão pautada na sustentabilidade, ter uma secretaria com foco completamente direcionado à área ambiental é um ganho de gestão ambiental para o território enorme. Então, para a gente foi uma vitória para a área ambiental. A gente buscou ao longo desse tempo aperfeiçoar o conhecimento técnico, né, da secretaria, os instrumentos de gestão na área ambiental, e foi uma vitória. Recentemente eu recebi aqui para um bate-papo a Camila Issa, que é diretora de Relações Institucionais do SOS Otafona, e há uma espera, nós conversamos sobre isso já algumas vezes, e é uma espera da comunidade em relação a alguma intervenção na tentativa de conter o avanço do mar em Atafona, também na Praia do Açu, vamos falar especificamente do Açu daqui a pouco, mas está certo que o estudo é o mesmo e há uma expectativa de quando esse estudo vai sair. Tem alguma perspectiva de licitação para esse estudo? Lembrando que foi publicado o edital de licitação, houve recurso, está suspenso por enquanto, mas existe essa expectativa. Tem um quando, Marcela? A expectativa é de todos nós. Eu acho que o Conselho de Meio Ambiente, onde o SOS é membro do conselho há muitos anos, né, onde acompanha todos os dias, porque a gente presta conta, né, toda última quinta-feira do mês nós temos reunião do Conselho de Meio Ambiente, e o SOS está presente e acompanhando o dia a dia dos passos de todos os processos, porque a gente faz essa prestação de contas mensalmente. Então, dona Sônia, que é membro, né, e atua como titular dentro do conselho, que é presidente, vem acompanhando esse processo todo e de luta, que a luta do ISOS é a mesma luta do município, né? É a luta da prefeitura e a luta de todos os atores. Eu acredito que na governança federal, estadual, a gente entende que o processo de erosão costeira no mundo é um processo complexo que precisa de muito detalhamento para a gente poder estar aí fazendo política pública consolidada e amparada. Então, o processo licitatório do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para estudar a erosão costeira em Atafona e Açu, aliás, na orla de São João da Barra, com enfoque nos processos erosivos mais exaltados, né, que a gente tem maior evidência. Mas a gente teve esse processo que você mencionou, né? Estamos no processo final. Ontem, né, inclusive, estávamos numa reunião de planejamento onde o SOS estava presente. Nós relatamos que tínhamos recebido do profissional contratado a atualização da planilha, que é muito importante, que a gente pediu para fazer ela em configuração GMOP, para que a gente tenha dados muito mais claros, auditáveis, né? Então, a gente está muito feliz e que logo, logo, né, a nosso controle interno, nossa procuradoria, licitação e nós, né, que estamos lendo, o edital estava com 80 e poucas páginas, agora está com 240 páginas, o termo de referência, mais as planilhas que vão se somar a ele. Então, a gente acredita e tem que todo mundo entender, Arnaldo, que não é um processo simples. A 14133, que é a nova lei de licitação, não tem respaldo em lugar nenhum, referência em lugar nenhum, de nenhum outro município que, à luz da 14133, tenha feito processo parecido. Similar, muito menos, né? Porque a gente tem uma especificidade no nosso território enorme. E nesse processo, ele é singular. Ele vai virar referência, nós vamos virar referência para o Brasil, nesse modelo de contratação, nesse modelo de elaboração de forma muito detalhada, de um processo licitatório, de um termo de referência, o qual a gente agradece muito ao especialista Marcos Poletti, que é referência nacional e internacional em estudos de costa, e a gente fica muito feliz de estar dando esse passo, um passo consolidado. Né? Porque, às vezes, falar que é fácil fazer, que a demora no processo, porque a demora é muito relativo.
A demora de 50 anos é diferente de alguns meses que a gente está lutando para colocar um edital na rua com tamanha complexidade. E quando a gente fala de complexidade, parece que é vago, né? Mas quando você pensa que dentro desse grande estudo, que é um guarda-chuva, nós temos diversos outros estudos que vão respaldar. E esses estudos, precisamos definir claramente os entregáveis em uma relação documental que tem que ser prevista no termo de referência, então não é feito de qualquer maneira. E sem contar que a capacidade técnica de concorrência, a gente precisa deixar muito claro para que a gente tenha um bom vencedor dessa licitação. Alguém, e o que é um bom vencedor para o município? Alguém que tenha capacidade técnica enquanto CNPJ, enquanto empresa, quando consegue comprovar que ela já executou esse serviço em outro lugar, e também dos seus profissionais envolvidos, nas suas expertises, porque são muitas as expertises, né? Então, a gente tem estudo de sedimento do rio, que a gente precisa estar ali entendendo, como hoje a gente tem, né, a redução desses sedimentos e a gente tem o desequilíbrio na foz, e isso afeta diretamente. O estudo de maré, estudo de ondas, estudo de batimetria, estudo de jazidas, inclusive, né, porque as soluções propostas, elas podem ser híbridas, né? Então, híbridas a gente tem engordamento de praia, você tem construção civil, você tem soluções baseadas na natureza. Então, neste processo, você precisa estudar para propor todo um cenário. E você precisa fazer análise social, você precisa incluir as pessoas, mas você precisa deixar isso muito claro dentro do termo de referência, e isso a gente tem trabalhado exaustivamente, né, para que a gente possa não ter, mais uma vez, né, lógico que a gente está sempre suscetível às novas impugnações, mas a gente deseja se amparar juridicamente para que a gente possa estar o mais próximo do ideal de um termo de referência, para chegar aí à concorrência e que tenhamos um bom vencedor com qualidade técnica de concorrer. Então, é prioridade número 1 para todos os setores, para a gestão pública da nossa prefeita Carla Capucci, da nossa secretaria, do setor de procuradoria, de licitação, de controle interno, todos envolvidos e todo mundo tendo que aprender esta matéria, porque dentro da análise eu fiz um glossário, né, porque são termos técnicos muito específicos para que até subsidiasse os outros setores na análise desse processo. Então, assim, é muito complexo. Primeira vez de todo mundo fazendo algo de tamanha complexidade e complexidade técnica, né? Então, são muitos estudos dentro de um estudo, e isso nos traz uma necessidade de nos aperfeiçoarmos todos, seja da licitação, do controle interno, até para entender o que é o entregável, né? E o entregável, muitas vezes, vamos falar de modelagem, né? Porque no final de todos os estudos, vamos ter que propor soluções. Mas para propor soluções, nós precisamos modelar. E o que é modelar? É colocar em softwares que a gente vai rodar aquela solução e ver se ela traz impacto, o que ela traz de impacto e o que é mais viável. E isso a gente precisa deixar muito claro. Vai calibrar esse programa, de que forma, como que você entrega essa calibração para o município para que a gente possa, não só nós, mas o governo federal, quando receber, possa rodar a modelagem em outro computador e estar com aquele calibre. Então é muito complexo, muito mais do que a gente imagina, mas que a gente vai fazer uma comissão, né? Eu acho que é mais importante a gente falar disso. Para a população, a gente vai abrir esse processo de quem deseja compor essa comissão, da sociedade civil, de todos, para que todo mundo acompanhe nas entregas desses produtos, no andamento desse desenvolvimento desse estudo, para que a gente possa ter transparência e todo mundo acompanhando diretamente a complexidade disso tudo. É porque para a população, de maneira geral, né, Marcela, a gente há de entender também a desconfiança, porque nós já tivemos, por exemplo, aquela apresentação lá no governo Neco, do Dominique Aceta do INPH, que trouxe uma proposta de estudo que daria certo, que podia. Eu lembro que eu entrevistei o então candidato à reeleição, Neco, que acabou derrotado, mas ele dizia que se fosse reeleito ia botar em prática aquele estudo. Depois, o professor Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense, apresentou na Câmara também uma proposta de engordamento da praia que seria economicamente mais viável do que a proposta anterior do INPH. E agora vem estudo de novo. Para o povão mesmo, para as pessoas que estão lá na ponta, para quem mora na mesma rua que eu, lá no Pontal,
é compreensível que não se entenda essa complexidade toda que se envolve um projeto. Você concorda? Concordo, eu concordo que a palavra estudo, ela fica muito generalizada. O que a gente tem são muitas tecnologias possíveis para o enfrentamento da erosão costeira. E a gente precisa, a diferença entre apontar as tecnologias existentes e verificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de cada uma dessas propostas é o que a gente precisa esclarecer. O licenciamento ambiental de qualquer solução, ela só tem embasamento se você fizer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e se carecer de... toda vai ter licença ambiental, mas se carecer de EIA-RIMA, que são instrumentos específicos de obras maiores, né, são exigências dos órgãos ambientais, INEA, IBAMA, a gente precisa ter essa modelagem já validada e dentro dos parâmetros da legislação para obras costeiras. Então, em nenhum momento, e aí nós temos o Ministério Público que recepcionou todas essas tecnologias apresentadas, que são excelentes, e não quer dizer que o que a gente está fazendo agora não considere que uma dessas tecnologias ou várias delas possam ser empregadas. O estudo, eu acho que é importante a gente deixar um ponto... todos os estudiosos, os cientistas que fizeram essas análises, elas são muito válidas e servem muito e estão citadas e referenciadas dentro do nosso termo de referência. Nenhum estudo que passou, ele vai ser deixado para trás. É importante que as pessoas entendam. A questão é entender que na realidade de São João da Barra hoje, na realidade climática do planeta hoje, nas projeções, e eu acho que é importante que todo mundo entenda. Foi feita uma análise agora da ONU recente, onde avaliou aí, né, os índices de vulnerabilidade ao avanço do mar, à elevação do nível do mar, e nós somos citados, poucos são os citados, nós estamos nessa lista, que não é feliz por estar nela, né, muito pelo contrário, mas é de grande preocupação. Então, nossa modelagem, inclusive, não pode prever só o cenário atual. Deve considerar as modelagens que recente saiu, né, da ONU, avaliando aí a elevação do nível do mar para a nossa costa, né, para São João da Barra, e especificamente citado a Tafona dentro do relatório da ONU, mas é para toda a nossa costa. Então, isso é importante, que isso está nos parâmetros do termo de referência. Você tem que modelar para hoje e você tem que rodar a modelagem considerando o cenário futuro de elevação do nível do mar e todas as contribuições, baixa de evasão do Rio Paraíba, períodos extremos e considerando uma série histórica, né? Nós tivemos em 2009 uma baixa vazão do Rio Paraíba que fez com que a gente ficasse com menos água, São Paulo tirasse mais água, então foi uma seca muito difícil, foi quando fechou a Barra, né? O nosso braço direito aqui do delta do Paraíba, que fica em São João da Barra. Então, são questões muito mais complexas do que o cenário aparente. Então, que a população entenda, que bom que nós temos o Bulhões, que bom que nós temos os outros técnicos que fizeram e tantos outros, né? A Tafona, na nível acadêmico, nós temos um índice de pesquisa científica sobre a Tafona enorme. O que nós não temos são as soluções. E isso que só um estudo de viabilidade técnica e econômica pode apontar soluções que sejam aprovadas e sigam os parâmetros das exigências legais de licenciamento. E também analise o impacto de vizinhança, que é tão importante, porque a gente sabe que uma obra aqui, uma ação aqui, gera impacto ou à direita ou à esquerda para os seus vizinhos, e a lei não permite que eu faça intervenção e traga prejuízos a outro. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com a legalidade dos atos. Então, e outra questão, da gente apontar uma solução e um aporte de recurso público, não só municipal, mas estadual e federal, que não tenha garantias e legalidade ambiental. Então, a gente só consegue avançar, e é muita seriedade como vem tratando esse processo o município. A prefeita, em uma das suas primeiras ações, foi a Brasília, para pedir apoio para o caso da erosão costeira da nossa costa, tanto no Açu quanto em Atafona. E a resposta do ministro, né, foi de que a gente precisava do EVTEA. Então, o ministro pediu
E o Ministério Público, quando analisou e recepcionou essas propostas no passado, também recomendou. Então é um passo, é um avanço, e a gente tem maturidade. Eu falo que hoje, e aí ainda melhor nesse momento onde você comentou sobre a separação das secretarias, onde nós temos dedicação exclusiva ao meio ambiente, para estarmos dedicados, né? Eu falei que saiu 11 horas ontem, lendo, né, as entregas que nós recebemos, com muito compromisso, não só meu, mas de toda a equipe da prefeitura, para a gente poder estar aí logo colocando na rua esse edital. Agora, a Tafona e a Açu, né, são os dois extremos do município. Só que no Açu não nos dá a impressão, melhor dizendo, de que esse processo erosivo ele já existia, não tanto quanto a Tafona, mas ele é acentuado com a construção do complexo portuário do Açu. Uma das minhas últimas conversas com o saudoso vereador Franques, ele me mandava alguns documentos da época das audiências públicas lá, do Grupo X ainda, em que se apontava que poderia haver, sim, uma perda de território ali na orla e possíveis ações para tentar recompor aquilo. Minha pergunta direta, o Porto do Açu, na sua opinião, tem influência no processo erosivo do porto e qual, do Açu, e qual a participação da empresa poderia ter para tentar amenizar essa situação, sobretudo nessa área específica lá do Quinto Distrito? Acredito que a gente tem que responder como institucional e legalidade. Eu não posso afirmar nada que o estudo que a gente está contratando de milhões vai analisar. Então, eu acredito que o Poder Público Municipal fará uma análise se quais são as interferências, quais são os impactos e quais são as causas da erosão do Açu, com base nos estudos que a gente está contratando. Então, eu acredito que, nesse ponto, a gente precisa aguardar os estudos para apontar as causas da erosão. A gente sabe que antes da implantação, e aí eu sei porque eu sou de lá, e aí nós sabemos que antes da implantação do pier, do porto e toda aquela construção do porto, nós tínhamos erosão costeira acontecendo no Açu. A dinâmica da erosão costeira do Açu vem mudando. E vem mudando diariamente, né? Eu estava vendo os sedimentos. Quando você faz um Google Earth, você consegue visualizar o transporte de sedimentos mudando. Antes comia, né? Engolia, o mar avançava próximo à igreja católica que tem ali, né? Então aquele trecho todo sofreu muito, inclusive parte da estrada ali da Beira-Mar foi, né, se rompeu, mas depois a gente começa a ver que ele vai avançando. Aí tem a praça que foi construída no Açu, ele estava mais ali, e agora ele está mais à frente, perto do palco, onde tem os shows no verão, próximo ali um condomínio que tem também ali no Açu, e aí avançando mais para próximo da Lagoa do Açu. Então isso está dizendo alguma coisa. Mas eu não vou afirmar que coisa está dizendo, né? Que há uma mudança na dinâmica costeira, isso é fato. Isso, as imagens que a gente pode voltar, retroagir lá no Google Earth, é fácil de identificar. Mas a gente precisa entender como a dinâmica está se comportando, e aí o estudo vai apontar isso, e quais ações devem ser implementadas para a gente estar aí atenuando e tendo solução para resolver o problema do assunto. Marcela, enquanto candidata à reeleição, na entrevista que eu fiz com a prefeita Carla Capucci, eu levantei 2 pontos vinculados à sua pauta que, para mim, eram muito importantes. São muito importantes para o município. Um, essa questão da erosão costeira, por questões naturais, né? Eu sou morador ali do Pontal, nasci, fiquei lá até os 30 anos de idade e continuo lá toda semana. Então é uma questão afetiva também, né? Além de uma questão de políticas públicas. E outra que eu acho que é também muito importante, que é em relação ao saneamento básico de São João da Barra. É inimaginável que uma cidade com pequena territorialmente, mas com um empreendimento grande como é o Porto do Açu que citamos agora, ainda careça em alguns pontos de água potável, ainda careça em muitos pontos de saneamento, de esgoto tratado. E aí, se a gente for voltar lá atrás, tem construção de estação de esgoto que ficou pelo caminho, enfim, tem muita coisa que ficou para trás. Eu queria saber para frente. O que São João da Barra vai avançar na questão do saneamento básico para tentar melhorar aí essa questão de ter realmente saneamento? Hoje em Atafona, por exemplo, eu desconheço se tem esgoto tratado. Gostaria até de perguntar a você. Estou falando pela minha localidade. Que se estou enganado, na sede você tem ali um espaço que até tem esgoto tratado, que dá para captar. Mudou alguma coisa nos últimos tempos?
Muito importante a gente esclarecer que essa é uma realidade do Brasil, né? O fato de a gente ter o porto não acaba tem o cuidado disso a nível industrial, que cada empreendimento tem que ter as suas próprias soluções, isso é o que a lei diz, né, na implantação. O município não tem que dar solução para o empreendimento, Não, me mas desculpa até te interromper. O que eu digo é porque a cidade vira vitrine, sim, né, devido ao sim, desenvolvimento que sim, vem sim. vinculado à instalação do empreendimento. Não, mas eu acho importante a gente estar só lembrando a população, né? Porque soluções industriais, elas têm que ser do própria instalação do empreendimento em qualquer lugar. Eu estava agora, a gente acabou de vir, né? Eu estive em Vitória essa semana passada. Nós tivemos um Encontro Nacional de Comitês de Bacia, onde eu sou diretora do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, Itabapuana, representando o Poder Público Municipal de São João da Barra. E nesse encontro, a gente vê a realidade do Brasil inteiro. E quando pensa na bacia do nosso Paraíba, eu assisti as apresentações de toda a bacia, nós temos Volta Redonda, né, no Médio Paraíba do Sul, onde a baixa, né, oferta de tratamento de esgoto é realidade. E não só lá, né, mas em todos os municípios do Médio Paraíba e nos outros municípios também. Essa é a realidade do Rio de Janeiro, mas não só. Né, conversando com os colegas dos outros, é a realidade do Brasil. E a gente tem problemas também internacionais, né? Quando você olha problemas de saneamento na França, quando você vê saneamento na Europa, que, né, teoricamente já no processo de desenvolvimento deveria se diz desenvolvido. Então nós somos países que fomos colonizados em 1500, precisamos desenvolver todos os instrumentos, mas é um problema internacional. A gente precisa cuidar de todo o saneamento e o componente do saneamento é esgoto, água, drenagem e resíduos. Então isso é uma obrigação de todos nós, é um dever de casa, inclusive em relação ao meio ambiente. Porque se você cuida, você protege melhor os recursos naturais do seu território. E como nós vemos avançando nisso? Então, hoje, né, eu acho que é importante a gente atualizar nosso tratamento de esgoto. Hoje nós temos uma contratação de estação de tratamento de esgoto privada para tratar todos os efluentes coletados do caminhão de sucção, que nós temos diversos contratados pelo município, pela Secretaria de Serviços Públicos. Então, desde 2024, nós fizemos essa contratação e a gente trata a maior parte desse esgoto coletado das fossas domiciliares que vão para a estação de tratamento, não indo mais, né, para a estação que o município tem, que atua de forma precária. Então, a gente tem esse avanço, você que me perguntou sobre a atualização disso. Pela primeira vez no componente do ICMS ecológico, nós pontuamos em tratamento de esgoto com os resultados, porque esse ano, né, a política do ICMS ecológico, a gente lança até maio os dados de 2024. Então, eu tenho uma grata felicidade ainda quanto secretária de Meio Ambiente e Serviços Públicos, da gente ter avançado e a gente ter conseguido comprovar, e a gente comprova o tratamento terciário, que isso significa que a água do final desse tratamento, ela serve de reuso e a gente aplica na rega pública urbana. E isso é muito importante. Então, para demonstrar o nível de tratamento, com todos os laudos técnicos comprovados, com licenças, emissões de manifesto de resíduos, porque tem que ter de transporte. Então, é um avanço muito grande. O ano de 2024 ele se torna assim esse divisor de águas, né, das nossas águas, e a gente vem avançando. A gente tem 10 milhões da Funasa, que a gente está trabalhando na readequação. Nós tivemos a visita da Funasa no território, tivemos algumas vezes na Funasa no Rio esse ano, para a gente estar aí colocando, e aí a gente está adequando, a gente está licitando a adequação, o profissional, o especialista, para fazer as adequações solicitadas pela Funasa, porque a Funasa foi extinta, depois retomou, e aí tudo que ela fez, né, todos os projetos que nós apresentamos, eles ficaram defasados de orçamento por conta do tempo, né? Precisamos atualizar. E aí ela pediu algumas adequações do engenheiro, porque ele quer botar a nossa estação, que foi construída há vários anos, que nunca funcionou, para funcionar. Então, a gente vai colocá-la para funcionar. Se Deus quiser, a gente termina essa licitação, essa adequação que a Funasa pediu, e já inicia o ano que vem com a licitação da obra de adequação com o recurso da Funasa para colocar a estação para funcionar. Então, isso é um ganho muito efetivo. E o outro ponto, né, que a gente também vem discutindo, a gente tem uma ação judicial, não sei se é de conhecimento de todos, com a SEDAI. A SEDAI é a empresa que atua sem renovação, né, desse processo de concessão, porque antigamente era um modelo e hoje a nova lei, né, o marco do saneamento trouxe novas exigências legais e agora você só pode fazer a nova concessão
por licitação e não mais pelos contratos que se tinha antigamente. Então, nesse processo tem um processo judicial envolvendo o município e a SEDAI, onde tem algumas questões e uma delas, né, são os custos do que a SEDAI tem de investimento no território, e isso a gente começou a fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica para a concessão com a Fundação Getúlio Vargas. Nós paralisamos isso, né, na etapa ali de revisão do plano de água e esgoto, porque a lei exige que para você dar prosseguimento você consulte o plano de água e esgoto, e o nosso plano de água e esgoto estava superdimensionado. Porque quando ele foi feito, foi naquela época que o Porto chegou no município, que considerava que hoje nós teríamos 150 mil pessoas e que em 25 anos nós teríamos 250 mil pessoas desde a implantação do Porto. Isso não se tornou real. Nós temos 36 mil pessoas hoje e lá no plano está dizendo que a gente tem 150. E como isso impacta? Impacta na viabilidade econômica. Se eu tenho que fazer rede, ligação de energia, investimento de energia de água, ligações de esgoto e investimento para 150 mil é diferente do que fazer para 36 mil. Então, isso muda muito se é viável economicamente, porque no final a gente não tem o que paga esse investimento. É a cobrança pelo uso da água ou pelo tratamento do esgoto. Se eu não tenho pessoas que vão pagar isso, não se torna viável no futuro. Breve, esse investimento não se paga. Então, a gente teve que voltar e rever o plano de água e esgoto para atualizar ele na nossa real situação de São João da Barra hoje. Então é bem complexo, né? Meio ambiente não é simples, mas isso trouxe o quê? Nesse momento, e aí nós paralisamos o processo, né, por conta de entender com essa dinâmica em relação, porque aí falando de custos, a gente tem que definir que custos são esses, porque é viabilidade técnica e econômica. Que custos são esses? Vamos ficar nos custos que a SEDAI aponta ou no contraponto da avaliação que não foi feita dentro do dado judicial que a gente está requerendo, uma reavaliação. Então, a gente avançou na parte jurídica para o jurídico do município tratar essa questão, mas também a gente voltou e viu alguns pontos do próprio estudo dos entregáveis do que a FGV está fazendo, para a gente apontar algumas questões, e aí uma delas foi o relatório da ONU, que a gente, quando contratou, e algumas questões não existentes quando houve a contratação da FGV, que a gente gostaria que fossem consideradas no estudo e que a gente acha que, se não forem consideradas, a gente vai entregar um estudo faltoso. E por que isso não foi previsto? Porque esse cenário não estava apontado antes. Então, com o relatório, a gente anexou as informações da ONU e também um estudo que a gente conseguiu. Eu sou mestranda, né? E da UERJ, eu sou aluna da UERJ, em gestão e regulação, faço mestrado em gestão e regulação do recurso hídrico. Estive na Agência Nacional das Águas para apresentar o meu projeto, que a gente tem uma qualificação na ANA em Brasília. E lá eu consegui, né, que a gente tivesse um estudo de suscetibilidade à inundação do município. E isso me trouxe uma preocupação muito grande na questão de água e esgoto e na segurança hídrica do município, que a gente também trouxe agora, na retomada, essa preocupação e esse olhar para a questão da segurança territorial do município, e a gente entender como isso ficava, né, o estudo de água e esgoto, à luz dessas inseguranças, de suscetibilidade, de inundação. Então, tudo isso foi acordado, e a gente, esse ano, e aí questão de governança, de mudança de secretaria, a gente aguardou, a prefeita já tinha sinalizado desde o final do ano passado, que faria mudanças administrativas, você vem reportando isso sempre, né? E aí, quando de fato ocorreu, a gente, a governança disso vai ficar com o meio ambiente, então agora a gente pode retomar. E aí agora a gente está assinando o termo aditivo de retomada, considerando esses aspectos, que aí a FGV vai voltar nos produtos que ela já entregou e vai fazer uma revisão nesses produtos à luz das nossas questões apontadas, e a gente vai retomar, a gente acredita que a partir de outubro, hoje a gente estava aí discutindo, né, os termos do aditivo de retomada, para a gente poder, não tem aditivo financeiro, acho que é importante que as pessoas, às vezes a pessoa acha que aditivo é aditivo de dinheiro, né, mas não tem, é aditivo de prazo de retomada, que em 12 meses, isso está previsto no nosso aditivo, que a gente termine de revisar o plano de água e esgoto, de modelar
a questão de concessão do município e dar os passos de gestão que precisam ser dados para avançar o plano de investimento de água e esgoto, rumando o que o marco legal define, que é a universalidade de água e esgoto, que também é uma pauta, né, junto com a erosão costeira, nosso carro-chefe da Secretaria. Marcela, a gente tem bastante assunto para abordar, o tempo já foi embora, mas tem um que eu vou estourar o tempo para fazer essa pergunta aqui, já vou deixar até o convite para uma próxima oportunidade para a gente abordar outros aspectos também da questão do meio ambiente. Mas eu não estava acompanhando, li no manchete, no blog do nosso companheiro aqui, Leandro Nunes, em relação à questão de mudança do plano diretor no município de São João da Barra e que haveria ali alguns embates de interpretação em relação à classificação de zonas do município. Pelo texto do Leandro, e aí vou passar a pergunta a você, o meio ambiente teria contratado um estudo que teria apontado que algumas áreas do município deveriam mudar a classificação, passar de zona mista para zona rural. E daí, segundo o próprio texto do Leandro, já tem um lobby também de empresários que compraram terra nessa área próxima ou no caminho do Porto do Açu e que seria contra essa mudança porque perderiam também a questão do seu investimento, questão do tamanho de galpão que pode ser construído ou não, ou seja, questões que são discutidas realmente no plano diretor. Não sei se você chegou a ter conhecimento desse texto do Leandro. Não conheci. Mas, como eu falei, para mim também foi novidade quando ele escreveu, mas logo depois teve uma reunião na Câmara e foi bem frequentada, movimentada essa reunião já de discussão do plano diretor. Tem esse estudo mesmo? Há essa possibilidade de mudança? A Secretaria defende isso? E quando que se define quem leva aí nessa quebra de braço, se fica como mista, se fica como rural? Acho que a primeira coisa que a gente precisa responder é para a população, é o que precisa fazer para fazer uma revisão de plano diretor do município. Quando você faz uma revisão de plano diretor, você tem que consultar a atualização da legislação sobre todos os eixos. Eu vou dar um exemplo, lei de terras, falando das áreas agrícolas, né? Você tem que ver se houve uma renovação de lei de terras. Nós temos a lei de desastres, né? E aí a lei de desastres federal, tudo lei federal. Se houveram alterações, que houveram, né? Diversas. Leis ambientais, tem que ver o que versa e se houveram mudanças da lei ambiental. E aí nós temos o Código Florestal, nós temos aí a lei estadual, e aí o INEA traça caminhos d'água, APP, FMP, e isso é o Código Florestal que trata. Então o meio ambiente não contratou nenhum estudo. Não ouvi isso. E eu nem fui consultada, né? Eu não conheço a reportagem, eu não sei a fonte e os dados que ele usou para citar que o meio ambiente fez ou o meio ambiente não fez. Na verdade, o que o meio ambiente fez, e aí a gente precisa entender. Quando você faz esse instrumento, você consulta a legislação pertinente. Eu citei o estudo de suscetibilidade à inundação. Então, esse estudo, não contratei não, ele existe, contratado pelo governo de Minas Energia, né? Então, feito pelo governo federal, publicado em 2020. Então, assim, tem nada a ver com o meio ambiente não contratou nada. O que o meio ambiente participou, como é obrigação legal de toda elaboração de plano diretor, foi a entrega e a apresentação da atualização legal das leis que existem, que versam sobre o nosso território. Então, o que é a APP, a Área de Proteção Permanente, definido pelo Código? Dentro do Rio Paraíba, a margem do Rio Paraíba, qual é a FMP, a Faixa Marginal de Proteção do Rio Paraíba? É legal, está lá no Código Florestal, para qualquer um constar. Então, na verdade, o que fez o meio ambiente, o seu papel legal, é de apresentar a legislação pertinente à área legal e não cabe o meio ambiente, jamais. Então, vamos lá para entender. O município contratou uma consultoria, que é a Universidade Federal de Viçosa, extremamente conceituada, né? O gabarito da Viçosa é excelente, para articular, agregar, compilar esses dados e transpor isso, né? A gente tem a contribuição de todos, e transpor isso no documento e apresentar um modelo que atendia e atende à legalidade. É isso que está sendo feito. Então, ao consultar as leis ambientais, a Universidade de Viçosa constata que aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, pela lei federal.
E não é por leis municipais. E não é porque o meio ambiente... Então, assim, a gente não está em uma bolha isolada da legislação federal. Nós somos uma entidade federativa, nós temos as instâncias de governo. Nós somos município dentro do estado, dentro de um país. Nós não somos sozinhos. E não legislamos em favor do nosso município. Ou protegemos A e deixamos de proteger B. Isso não cabe na legislação municipal e não cabe ao órgão ambiental municipal. O que cabe ao órgão municipal não é legislar ou julgar sobre a lei existente. O que cabe ao órgão municipal é aplicar a lei existente. Então, o que fez, o que está fazendo a universidade, é ouvir a todos. E depois de ouvir a todos, a parte jurídica da universidade vai avaliar. Então, o que a gente apresenta é apresentar. O papel do meio ambiente é jamais omitir. Até porque nome de omissão é chave de cadeia. Quando você tem uma lei a qual respalda a atuação do meio ambiente do território e o descumprimento ou deixar de ver, deixar de atuar, isso é omissão. E isso tem responsabilidade criminal para todos nós. Então, o meio ambiente não fez nada, o meio ambiente não está defendendo nada. O que a gente faz é, os recursos naturais do nosso território, eles são regidos por tais leis e na consulta, na elaboração, a lei exige que, ao fazer um plano diretor, você consulte tais e tais e tais leis. E elas foram atualizadas e tem essa CONAMA que versa sobre isso, tem a lei de recursos hídricos, tem a consulta que tem que ser feita ao plano de bacia, isso é obrigação legal. Então, antes das pessoas, julgarem, vamos olhar o que é obrigação legal, né? É igual a receita do bolo. Para fazer esse bolo, que é o plano diretor, a receita tem vários ingredientes. E os componentes legais são um desses ingredientes. Eu posso ter várias ideias para o zoneamento da minha cidade. Elas só não podem ser ilegais. Eu só não posso atrapalhar os caminhos d'água. Eu só não posso pensar que, por exemplo, se eu tornar uma área industrial que era rural, o produtor rural deixa de pagar ITR e passa a pagar IPTU. Você sabe o que isso significa a nível geral? O produtor não consegue sustentar IPTU de sua propriedade. Ele é expulso da sua terra. Ele tem que vender, porque ela tem que virar industrial. Então, a gente precisa só entender que cada um, dentro do seu segmento, tem que olhar e aproveitando, esse momento, cada um dentro do segmento tem que entender sua legalidade nos seus atos, a legalidade das suas propostas e ver o quanto afeta a vida de cada um. Então, nessa harmonia de interesses, nesse bom bolo que a UFV vai fazer, ela vai harmonizar o que a lei pode, o que ajuda A, o que ajuda B, o que favorece o desenvolvimento da cidade. E o meio ambiente não é contra o desenvolvimento. Na verdade, a gente precisa entender o que tem legalidade. E se tem legalidade nos atos, na verdade, a gente nem precisava ser consultado, porque a lei já está posta. A UFV podia diretamente pesquisar. A gente só recomenda porque nós somos o órgão e fomos consultados. Nós somos obrigatoriamente, no município, a gente tem que compor a comissão que elabora o plano diretor. E aí, esse momento é de consulta. E quando forem, feitas as audiências públicas, que ainda não chegamos, na verdade, a gente tem um grupo gestor nessa etapa, as audiências públicas não aconteceram ainda para a gente ouvir a população. E tudo tem que ser considerado. Então, o que está colocado não é o que está finalizado. Existem de zoneamento 3 propostas, eu vi 3 desenhos, 1, 2 e 3. Um versa muito sem considerar a legislação ambiental. O 2, consulta, deixando algumas coisas de lado. E o 3, consulta plenamente. Mas o que vai ficar é uma decisão de quem está elaborando, que é a universidade, de acordo com o que ela juridicamente considerou correto e amparado legalmente. Então, o meio ambiente só fez qual o seu papel? De apresentar as leis. E se o meio ambiente não sabe apresentar as leis, a gente pode ir para casa, descansar e entregar o cargo, porque a gente precisa, no mínimo, conhecer as leis que regem a nossa atuação. Então, esse é o papel número 1. Se você não sabe de que lei você está trabalhando para poder aplicá-la no seu território, você não tá atuando de forma correta e legal. Então, o mínimo que a gente pode fazer. Então, a gente deseja ao plano
né, e a discussão com a sociedade, que os agricultores possam trazer a sua voz, que a gente possa ver os pescadores falarem dos seus impactos, das ações e do zoneamento, e a gente deseja que as pessoas entendam o quão importante é participar desse processo democrático que está sendo feito de forma magnífica. Eu quero dizer que a Universidade de Viçosa tem feito um trabalho incrível. O Neto, que é o nosso secretário de Fazenda, ele tem presidido esse grupo de trabalho. Eles têm feito da forma mais oitiva para a população, democrática, onde todos podem falar, todos podem dar opinião, só que a gente às vezes tem um politizamento de um segmento A ou B, ou C, ou é agricultura, ou é pesca, ou é indústria, ou logística, mas a gente precisa entender que sejam quem forem, a gente precisa trabalhar à luz da legislação. E aí a gente deseja que a gente tenha áreas agrícolas no município e que a nossa característica, Arnaldo, o mais importante, e aí eu falando como, deixei de falar agora como secretária de meio ambiente e falo como cidadã sanjoanense, que nasci nessas terras agrícolas. Então eu gostaria muito de ver o produtor conseguir produzir e que a gente tenha alimento para todo esse desenvolvimento industrial do nosso município e que a identidade agrícola, de pesca, possam coexistir nesse ambiente e falando da importância ambiental da atividade rural. Nós temos, né, na Lei de Terras diz que a propriedade rural ela tem importância social e ambiental, porque ela permanece o solo, né, protege o solo, diferente de quando a gente coloca estruturas de concreto e torna o solo impermeável. Então é muito importante a gente considerar os diversos usos e a capacidade de suporte de um município do tamanho de São João da Barra, onde ele precisa conciliar todos os segmentos, todas as atividades e que todos precisam respeitar a existência de cada um. Então é importante a gente estar aí compreendendo a identidade do nosso povo, ela também não pode deixar, né, de existir. Então é importante. Eu sou filha de agricultor. Marcela, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Como eu falei, nosso tempo já estourou, mas depois a gente volta a conversar aqui sobre outros assuntos. Eu agradeço a participação aqui, eu agradeço o convite, estamos à disposição e também de portas abertas. A reunião do Conselho de Meio Ambiente, ela acontece toda última quinta-feira do mês, acontece na próxima quinta-feira, às 10 horas, no link que a gente disponibiliza aí no site lá no Diário Oficial, que todos possam participar, é aberto a todos, para que a gente possa estar aí acompanhando a gestão ambiental do município de São João da Barra, que é democrática e participativa. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.